Você sabia que existem emoções específicas que são esperadas durante o processo gestacional? O que isso quer dizer? Existem algumas situações, algumas emoções específicas que são aguardadas, no sentido de que pode ser, é bem provável que a mulher venha a passar por isso nesse período. O que isso quer dizer? Por exemplo, no primeiro trimestre, é esperado que a mulher fique ansiosa e preocupada se essa gestação vai dar sequência, né? Muitas pessoas antigas falavam daquele clássico vingar, né? Se a gestação vai vingar. É um termo não muito bacana hoje em dia, mas nesse sentido. Tanto que muitas mulheres acabam não contando para os familiares que estão aguardando uma criança, justamente para esperar esse período. Por que também? Porque nessa fase, no primeiro trimestre, ali das primeiras 12 semanas ali, é muito comum acontecerem perdas gestacionais. O que isso quer dizer? Estatisticamente falando, é mais provável que neste período, nesse primeiro trimestre gestacional, as mulheres possam vir a ter perdas gestacionais. A gente vai falar sobre perdas gestacionais mais pra frente, mas isso que normalmente acontece na questão dos sentimentos da mulher ficar nervosa, preocupada, ansiosa, por causa daquele primeiro momento. Isso é extremamente comum acontecer. Então, essa emoção, ela é muito comum. E o segundo tri? O segundo trimestre, a gente espera algumas outras emoções específicas, né? Normalmente, a mulher passou por aquele primeiro período ali de turbilhão, isso também considerando, às vezes, tipo, a mulher não estava planejando engravidar, acabou, né, recebendo uma gestação ali de surpresa, vamos assim dizer. Então, ela vai, né, trabalhar com as emoções ali, e no segundo trimestre, a tendência é que as coisas se acalmem um pouco mais, que a mulher fique um pouco mais tranquila e que comece a aceitar, né, isso que é o esperado, tá, gente? Não necessariamente vai acontecer, mas que ela comece a aceitar ali aquele processo. Normalmente a barriga começa a crescer, a aparecer, enfim. Então, daí tem uma aceitação ali nesse sentido, e a tendência é que as coisas fiquem um pouco mais calmas. O emocional desta gestante pode ficar um pouco mais calmo ali. É esperado uma ansiedade um pouquinho voltada para o que eu preciso fazer, quais são os próximos passos, como que eu faço isso. E tem um detalhe muito importante: existem alguns exames específicos durante o período gestacional que são chamados as ultrassonografias morfológicas. São exames bem complexos e que muitas mulheres acabam ficando bem ansiosas e bem nervosas, porque são nesses exames que aparecem várias malformações, enfim, e como que vai ter ali desenvolvimento fetal. Então, também isso pode acontecer nesse período. E, por fim, no terceiro trimestre, o que é mais comum, o que é mais esperado? Ansiedade para o parto, né? Isso é muito comum de acontecer, das mulheres ficarem nervosas, que está chegando cada vez mais perto do parto, algumas em relação ao próprio criação do quarto do bebê, se vai fazer, de que forma, que não está pronto ainda, meu Deus, o que eu faço? Então, isso também é muito esperado que aconteça, né? Essa ansiedade para o parto e para o pós, né? Tipo, o que vai acontecer depois, né? Muitas mulheres se sentem mais seguras com a criança no ventre ainda, porque nesse momento a criança está protegida, enfim, e todos os males que podem vir a acontecer com essa criança no pós-parto. Então, algumas têm essa vontade de segurar cada vez mais esse bebezinho dentro no seu ventre, porque sabe que ali é um lugar seguro. Então, às vezes, é preciso trabalhar essas questões também, porque o momento do parto, ele precisa acontecer, ele vai acontecer, né? Então, nesse ponto, precisa ser bem olhado com bastante carinho. Então, essa é uma emoção também que vai acontecer, né? Que pode vir a aparecer com bastante frequência, essa ansiedade pro parto, e às vezes também até aquela, tipo, angústia, assim, tipo, ai, eu não aguento mais estar grávida, quero que esse bebê saia logo, porque isso, né, me causou muitas coisas, muitas alterações, e também essa ansiedade por parto é comum. Vocês perceberam que o que perpassa durante a gestação inteira é estresse e ansiedade? Isso é extremamente esperado. O que a gente tem que cuidar, né, nesse período? Que esses sentimentos, essas emoções não sejam muito exageradas, né? E como que a gente consegue perceber isso? Quando a mulher está em um acompanhamento profissional ali, de preferência com um psicólogo perinatal, mas se não for, né, que seja um psicólogo, um psiquiatra, alguém ali que faça esse acompanhamento mais de perto. Às vezes algum familiar consegue perceber e sinalizar isso. É possível saber se essa mulher está com desenvolvendo algum tipo de sentimento muito aflorado, tá? Tudo que for em exagero não é interessante, que a gente às vezes precisa fazer algum tipo de intervenção, tá? Então, mas que é esperado sim ansiedade durante toda a gestação, isso é esperado, desde que ela seja uma ansiedade leve, uma ansiedade tranquila ali, e mais aceitável, vamos assim dizer, tá? Tanto a ansiedade como a depressão são transtornos que podem vir sim a surgir nesse período. Existem alguns pontos que as pessoas falam de depressão pós-parto, que na verdade a depressão pós-parto pode ser uma depressão durante o período gestacional que não foi bem olhada, não foi bem cuidada, mas isso também é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Então é isso.